No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Pesquisa mostra que mais da metade dos brasileiros em todas as regiões já sofrem os efeitos provocados pela crise do novo coronavírus. Câmara segue no impasse sobre plano de ajuda financeira a estados e municípios que tiveram a arrecadação afetada pela pandemia. Povos indígenas demonstram preocupação com o avanço da Covid-19 em seus territórios. Enquanto isso, alertas de desmatamento na Amazônia batem recorde no primeiro trimestre de 2020, conforme dados do INPE. Essas e outras notícias na edição desta terça-feira, 14 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Como era de se esperar, a crise econômica gerada pela pandemia do novo coronavírus começou a bater à porta da população do país. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Locomotiva, mais da metade dos brasileiros sentiram os efeitos da queda de renda das famílias. E se engana quem pensa que apenas as pessoas consideradas mais vulneráveis sofrem com as perdas nesse período. Dos que já sentiram os impactos na renda familiar, 52% têm 50 anos ou mais, 48% possuem ensino superior e 38% moram na região sudeste. Mulheres e nordestinos também estão entre os que mais sentiram esses efeitos. Além disso, segundo esse levantamento, 16% dos trabalhadores foram dispensados temporariamente e 57% afirmaram que suas empresas ou negócios não estão funcionando durante a quarentena. O índice dos que continuam trabalhando normalmente é de 37% e 47% declararam estar trabalhando em casa. Conforme outro dado levantado pela pesquisa, a maioria dos entrevistados declarou que as perspectivas para o futuro são ruins. 88% deles estão preocupados em perder o emprego, mesmo o percentual dos que acreditam que a crise gerada pela pandemia deve afetar a renda familiar. A pesquisa ouviu por telefone 935 pessoas com 16 anos ou mais em 72 cidades. Esses dados divulgados pelo Instituto Locomotiva reforçam a tese de que o governo federal vem adotando medidas insuficientes e fora do tempo para atender às necessidades prementes da população. A maioria absoluta daqueles que se inscreveram para receber o auxílio emergencial de R$ 600 por 3 meses na última semana ainda não viu a cor do dinheiro. O argumento do presidente Bolsonaro de que é necessário se interromper o isolamento social para a retomada da atividade econômica, aliás, foi rebatido mais uma vez pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista ao Fantástico da TV Globo no último domingo. Ele ressaltou a necessidade de se estabelecer um discurso único no governo e demonstrou preocupação com as atitudes do chefe do executivo, que constantemente ignora as recomendações das autoridades de saúde ao circular pelas ruas de Brasília cumprimentando apoiadores. O titular da pasta da saúde ganhou o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, nesse episódio. Aliás, o parlamento ainda segue no impasse sobre a aprovação de um plano de auxílio a estados e municípios que perderam a arrecadação por conta da crise provocada pela Covid-19.
O Palácio do Planalto tem tentado evitar de todas as formas o alto custo que a medida terá aos cofres públicos, especialmente por conta das divergências de Bolsonaro com os governadores. Nós esperamos que os governantes entendam que por trás dessa disputa política está a vida de milhões de brasileiros. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, vamos conversar com o sociólogo, presidente do Instituto de Estudos da Religião, o ICER, e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Ivo Lesbopan. Ivo Lesbopan, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre, Ivo. Ivo, a Covid-19 não provocou apenas uma emergência de saúde no país. Nós temos visto uma série de disputas pelo protagonismo político diante deste cenário caótico. O presidente Jair Bolsonaro aposta em uma estratégia arriscada de que há um alarmismo exagerado, desrespeitando as normas das autoridades de saúde e tentando forçar a retomada da economia. Os governadores, por outro lado, especialmente João Dória e Wilson Witzel, defendem as medidas de isolamento social e polarizam com o chefe do Executivo Federal de olho nas eleições de 2022. Em meio a todos eles, temos o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que posa de mediador dos conflitos, apesar de já ter se mostrado crítico ao Palácio do Planalto. Como é que você analisa esse cenário, Ivo? Numa conjuntura em que o governante se mostra incapaz de governar, é natural que outros se apresentem para ocupar esse espaço vazio. Então, o Dória e o Witzel estão tentando preencher esse espaço, eles já são candidatos às eleições presidenciais de 2022, e o Rodrigo Maia também. E já há algum tempo o Rodrigo Maia tem tentado ser esse diferencial na ausência de uma presidência que governe efetivamente. Eu gostaria agora, Ivo, que você fizesse uma análise aqui para os nossos ouvintes das posturas do presidente Bolsonaro durante essa pandemia do novo coronavírus. Ele já deixou claro que sua prioridade é a economia, não a saúde das pessoas. Não apenas em seus discursos negacionistas, como no da última quinta-feira em rede nacional,
mas também nas atitudes temerárias em se expor ao coronavírus, dando um péssimo exemplo à população, o que se refletiu no aumento da circulação de pessoas nos últimos dias. Na sexta-feira e no sábado, por exemplo, ele caminhou livremente por Brasília cumprimentando apoiadores. Isso é só para manter mobilizada a sua militância ou você acredita que há outro tipo de interesse por trás dessas atitudes? Parece que isso só amplia o isolamento dele no país. Nem mesmo dois dos nomes mais fortes do seu governo, os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes, se aliam a esse tipo de discurso. Veja bem, o presidente não tem nenhuma capacidade de governar. Ele não tem nenhum compromisso com o povo, com os cidadãos, com os trabalhadores, com os pobres. Tem sido nessa conjuntura da crise do coronavírus, da pandemia, totalmente irresponsável. Nem Trump, que ele admira tanto, consegue ter atitudes tão descomprometidas com a saúde da população. Bolsonaro desorienta o povo, desdiz o que diz o Ministério da Saúde, põe dúvidas sobre as posições da Organização Mundial de Saúde, OMS, ao ponto em que muitas pessoas acham que a coisa não é tão grave, que podem sair na rua tranquilamente, que não vão pegar o vírus. E o isolamento físico, que é difícil de fazer, passa a não ser valorizado. O presidente desmonta o que vários governos estaduais estão fazendo corretamente, cria intriga, joga uns contra outros. Desmobiliza o esforço coletivo contra a pandemia. E faz propaganda de um remédio, o que certamente não é a tarefa de um presidente. Ele não tem competência para isso e as pessoas particulares não são competentes para comprar remédio por indicação de alguém que não é médico. Mas, como eu disse anteriormente, ele não sabe cumprir as tarefas de um chefe de Estado. Parece uma criança numa loja de cristais. Não contente com isso, suas milícias digitais dirigidas por um de seus filhos, Carlos, ela municia, alimenta seus seguidores com dados falsos, com informações falsas, com argumentações para que eles sigam suas posições, as posições dele, Bolsonaro. Inconsequente, ele vai levando todos esses para o abismo. Ele diz que está preocupado com a economia, mas antes mesmo de começar essa crise de saúde, crise sanitária, a economia não estava nada bem. O seu primeiro ano de governo teve um PIB fraquíssimo. Então, não é alguém que demonstrava preocupação com a economia antes. Não é alguém que demonstrava preocupação com o desemprego enorme que está no país, que já era alto quando ele chegou ao governo, e no 1 ano e poucos meses que ele está lá, ele muito pouco fez para que diminuísse a taxa de desemprego, para que mais pessoas fossem empregadas. Hoje nós temos desempregados, subempregados, trabalhadores informais, mais de 38 milhões, e ele pouco se importou com essa situação antes dessa crise sanitária. Agora ele diz que está preocupado com a economia e que é com isso que as pessoas voltem a trabalhar, voltem para o comércio, voltem para as indústrias, sem se preocupar, ele, Bolsonaro, com a situação de saúde. A maior parte, a grande maioria dos países hoje em dia está fazendo esse isolamento físico, né, para evitar que se espalhe mais rapidamente essa pandemia. No entanto, ele brinca com a saúde do povo, joga o povo contra o ministro da Saúde, confunde a cabeça das pessoas. Há quem diga, Ivo, que os militares poderiam ser os fiéis da balança em caso de ampliação do cenário de caos promovido pelo chefe do executivo. Mas parece que até a alta cúpula militar está dividida. Você acredita que as Forças Armadas poderiam embarcar nessa aventura do bolsonarismo? Eu acho que os militares devem ter uma certa vergonha de tê-lo como líder do país nesse momento. Tais as besteiras que ele tem feito desde que ele assumiu o governo. E mais ainda desde que começou essa crise sanitária. Nunca algum governante fez coisas tão bobas diante de uma situação tão grave.
dizendo que é uma gripezinha, quando já houve milhares de mortos no mundo e já inúmeros mortos aqui no Brasil também. Então não creio que os militares se orgulhem de segui-lo. Por outro lado, não creio que os militares vão querer perder a chance de estar, pelo menos indiretamente, no governo com este governante. Então não acho que vão abandoná-lo, vão tentar enquadrá-lo, mas até o presente momento isso não ocorreu de fato. Há um esforço de tutelar o presidente, mas ele não se deixa tutelar. Então é complicado para os militares, não creio que haja qualquer ideia de golpe nesse momento, ou não há condições para isso, e o presidente não facilita as coisas para eles também. Agora, essa diminuição do isolamento nas cidades do país tem motivado declarações duras de algumas autoridades. O governador de São Paulo, João Dória, por exemplo, ameaçou prender as pessoas a partir dessa semana caso o índice de distanciamento social no estado não chegue aos 70%. Você acha que é uma medida sensata em meio a essa crise? Isso não pode trazer problemas ao político tucano? Com tantas decisões contraditórias, o ministro da Saúde dizendo que as pessoas não devem sair de casa e recomendando o isolamento, e o presidente dizendo o contrário, dizendo que é uma gripezinha, que já está indo embora. É evidente que as pessoas ficam confusas. Já ficar no isolamento é difícil. Se você tem um presidente dizendo que não precisa ficar no isolamento, muitas pessoas acabam não seguindo a voz da razão e acabam na dúvida se isso é realmente eficaz e acabam voltando a andar tranquilamente nas ruas. O isolamento foi tomada pela grande maioria dos países que seguem em quarentena: Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Itália, e essa medida tem sido considerada que é a mais eficaz para não haver um contágio numa velocidade muito grande. Isto é, para permitir que haja tempo do sistema de saúde se adequar, conseguir os insumos, os equipamentos necessários para enfrentar a epidemia. O que o Bolsonaro está fazendo, que é colocar em dúvida essa questão do isolamento, não facilita, porque muitas pessoas acabam deixando o isolamento. Há a tentação, né, a gente vê por parte de alguns governantes, de utilizar a repressão para impedir que as pessoas saiam. Não acho que seja o momento para isso, né? A gente vê em alguns países, como a França, por exemplo, que as pessoas têm o direito de sair uma vez por dia até 1 quilômetro em volta do seu local de moradia, e se ultrapassam essa distância, ultrapassam o número de vezes que podem sair, são multados. Mas não existe uma repressão forte como Dória esteja pensando, ameaçar prender alguém porque não está cumprindo o isolamento, né? São medidas de bom senso que devem ser tomadas, até porque a situação é difícil para todos. Portanto, deve ser muito mais com compreensão e com convencimento da importância dessa medida junto às pessoas. Uma campanha sistemática mostrando a importância de seguir a medida do isolamento. Ivo, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse em entrevista ao Fantástico da Rede Globo, no último domingo, que as atitudes do presidente Bolsonaro desrespeitando o isolamento lhe causam preocupação. Você acredita que o ministro conseguirá se manter no cargo por muito tempo diante desse comportamento contrário ao do ex-capitão do Exército? Qual é o seu diagnóstico para essa disputa? O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, tomou uma série de medidas corretas desde o início da crise sanitária, e inclusive essa medida do isolamento físico das pessoas para poder evitar a difusão do contágio, difusão rápida do contágio. E o presidente desde o início começou a atrapalhar
esse trabalho do ministro da Saúde, questionando as medidas que ele estava tomando, dizendo-se mais preocupado com o povo do que o ministro da Saúde, com o emprego do povo e assim por diante. Criou uma disputa absolutamente desnecessária num momento grave para o país. Como é que vai continuar essa situação se o presidente toda hora questiona o que o ministro está fazendo? Por sua vez, o ministro também parece, ultimamente, já não muito preocupado em se manter no cargo, questionando várias atitudes do presidente. É difícil pensar que ele continuará ficando muito tempo nesse cargo com essa postura de conflito com o atual governante. Os sistemas de saúde nos estados, Ivo, começam a chegar ao seu limite. Já há algumas unidades da federação, como o Amapá e Amazônia, que já não conseguem mais atender seus doentes. Por outro lado, a escassez de recursos, combinada à alta demanda internacional de insumos no combate ao coronavírus, aponta para a ampliação das dificuldades. Você vê uma saída para o SUS? Essa questão do sistema de saúde é uma questão muito séria. O que a crise sanitária está mostrando para todo mundo é que foi um grave erro reduzir os recursos para esse sistema público. Isso que está sendo atualmente, em todo o mundo, o grande meio para enfrentar a epidemia, que é o sistema público de saúde, e aqui no Brasil, particularmente, com o SUS, né, Sistema Único de Saúde, o que aconteceu nos últimos 30, 40 anos, com a introdução ou com a adoção por parte dos governos de boa parte dos países do mundo das políticas neoliberais, houve um ataque às instituições públicas, aos serviços públicos, e, embora não tenham acabado com os sistemas de saúde públicos, foram reduzindo os recursos para esse sistema de saúde. Então, a Inglaterra era um exemplo de sistema de saúde que todos gostariam de seguir, não é mais. E teve uma perda grande de recursos nesses 30, 40 anos, desde Margaret Thatcher. Igualmente na França, houve uma redução dos recursos e sempre uma campanha dizendo que público é ruim, privado é que é bom. Planos de saúde, seguros privados de saúde e assim por diante. No caso do Brasil, a gente tem um sistema público de saúde muito bom, que é o SUS, mas que foi, nos últimos anos, tendo cada vez mais seus recursos diminuídos. A crise chegou aqui numa época em que a saúde estava bastante debilitada. Segundo um dos especialistas que foi entrevistado há 2 semanas atrás, 40 mil leitos no Brasil foram desativados nos últimos 4, 5 anos. E é nesse momento que chega o coronavírus no Brasil. Então, há uma tomada de consciência de que nós deveríamos ter sistemas de saúde públicos, universais, fortes para enfrentar a epidemia e, ao mesmo tempo, a maioria dos países não estava com esses sistemas de saúde preparados para uma coisa dessa. Nem com leitos suficientes, nem com UTIs suficientes, nem com equipamentos como respiradores mecânicos suficientes. E de um momento para outro, esses países estão tendo que se adaptar ou conseguir mais equipamentos para evitar que a saúde entre em colapso, como aconteceu, por exemplo, na Itália, nas 2, 3 primeiras semanas da crise sanitária. Então, o que a crise provocada pelo coronavírus está mostrando é que era falsa a ideia de que ter um sistema público de saúde no país é ruim. Hoje é o sistema público de saúde que está garantindo esse enfrentamento que deve ser feito ao risco de contágio enorme de pessoas, risco de morte e assim por diante. Vários governantes e vários... Agora, o primeiro-ministro da Inglaterra, Boris Johnson, que saiu do hospital, veio a público dizer que foi salvo pelo sistema público de saúde. Quer dizer, reconhecendo que
o que o seu partido defendia até há pouco, que era privatizar o sistema de saúde, não era bom. Há um reconhecimento em vários lugares do mundo dessa importância. Aqui também o ministro da Saúde aparece sempre com camisetas com a marca do SUS para valorizar esse sistema de saúde. Seus colegas de trabalho também aparecem com o emblema do SUS, quando até pouco tempo atrás ele defendia planos de saúde privados. Então há pelo menos uma consequência indireta positiva, que é esse reconhecimento da importância dos sistemas públicos, particularmente do sistema de saúde. No caso do Brasil é grave porque há 3 anos atrás, no governo Temer, se aprovou uma emenda constitucional de teto dos gastos, que durante 20 anos vai reduzir os recursos para a saúde, para a educação, para a assistência social. Isso começou há 3 anos atrás e é assim que nós nos encontramos com um sistema de saúde debilitado para enfrentar essa pandemia. Então, fazendo esforços para obter os equipamentos necessários, para ter leitos suficientes com hospitais de campanha, mas não estamos assim. Agora, sim, se reconhece a importância do SUS e do sistema público de saúde. Ou seja, mostra-se, fica claro que as políticas neoliberais de redução a um Estado mínimo, de reduzir os serviços públicos para os cidadãos, foi uma má escolha. Um elemento fundamental para que o SUS possa atuar corretamente é que se suspenda essa emenda constitucional do teto dos gastos. Não tem nenhum sentido numa pandemia como essa, com o risco de milhares de contaminados e também milhares de mortos, que se mantenha a redução dos recursos para a saúde num país. Isso é um escândalo. Todos os países do mundo que estão agindo para enfrentar essa questão estão colocando mais recursos na saúde. O Brasil tem uma lei que impede que aumente esses recursos. Isso é um escândalo. Devemos cada vez mais batalhar para derrubar essa medida que é um prejuízo para a população, para a grande maioria da população, enquanto estiver de pé. Agora, e a oposição, Ivo? Nós temos criticado frequentemente a falta de combatividade no campo progressista, especialmente do ex-presidente Lula nesse cenário de crise. A oposição tem atuado como deveria frente às irresponsabilidades do Bolsonaro durante essa emergência de saúde? A oposição ficou, nos primeiros meses do governo Bolsonaro, os partidos de oposição, os partidos de esquerda, o centro-esquerda, ficaram bastante perdidos, né, sobre a maneira como deveriam agir. Como bem afirmou Eliane Brum a esse respeito, ela disse: como o presidente fazia o papel de situação e de oposição ao seu governo, ele próprio, criou dificuldades para a atuação da oposição, para a oposição encontrar seu caminho. Acho que ainda não encontrou plenamente, mas fez todo um trabalho de tentar passar leis ou melhorar leis que passaram de qualquer maneira, evitando que elas fossem piores, mas num trabalho bastante pouco conhecido, porque a mídia não divulgou isso. A grande mídia fez um esforço sempre de colocar os avanços, ou quando se evitou que uma lei se tornasse pior, nas costas de uma pessoa, por exemplo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sem revelar o trabalho feito pelos partidos de oposição. Por outro lado, movimentos sociais, organizações da sociedade civil têm feito um trabalho bastante importante. Por exemplo, a renda cidadã, que conseguiu se elevar de R$ 200 para R$ 600
por pessoa até um máximo de R$ 1.200 para uma família, essa medida foi resultado não apenas da Câmara, não apenas do Congresso, mas da pressão de organizações da sociedade civil junto com movimentos sociais para conseguir uma renda melhor para a população mais vulnerável, para os trabalhadores informais, para desempregados e assim por diante. E continua havendo pressão para melhorar essa renda, para fazer chegar à população mais vulnerável recursos suficientes para poder viver. Ivo, tivemos uma Semana Santa diferente em meio a essa necessidade de isolamento social. O Papa Francisco tem rezado as missas sozinho no Vaticano, com transmissão feita pela internet, algo inédito na história do catolicismo. O Sumo Pontífice, aliás, tem tomado posições corajosas em meio a essa pandemia, cobrando dos chefes de Estado responsabilidade social com os mais pobres. Como você analisa as posições do Papa em um momento difícil como esse para os povos? O Papa Francisco, desde o início do seu pontificado, tem tomado atitudes bastante corajosas, não só nessa crise atual da pandemia. Eu diria que nós estamos vivendo uma situação inusitada. Eu tenho 73 anos e é a primeira vez nos últimos anos que eu vejo que o maior líder mundial de esquerda é o Papa. Nunca aconteceu isso antes. Não há nenhum líder internacional com a projeção e com a capacidade de alcance das pessoas que esse Papa tem. Ele se posicionou desde o primeiro ano contra a economia neoliberal, contra as políticas neoliberais. Ele não usa a expressão neoliberal, não fala políticas neoliberais, mas descreve o que elas fazem e se posiciona claramente contra, dizendo uma frase bastante original para um Papa: esta economia mata, a economia neoliberal. E nesse momento também ele tem tomado atitudes bastante fortes em relação à situação, pedindo para a suspensão da dívida externa de países mais pobres. Ao mesmo tempo, ontem, além de rezar a missa da Páscoa, ele lançou uma carta aos movimentos populares, dando sequência aos 3 encontros de movimentos populares que ele fez antes. E nessa carta volta a afirmar a confiança que ele tem nos movimentos sociais, nos movimentos populares, nos trabalhadores, nas pessoas mais pobres, na capacidade que elas têm de enfrentar as dificuldades, de dar a volta por cima, de ir adiante. Eles representam a esperança. E nessa carta aos movimentos populares, difundida ontem, ele diz, por exemplo, talvez seja a hora de pensar em um salário universal, que reconheça e dignifique as tarefas nobres e insubstituíveis que vocês realizam, vocês trabalhadores. Um salário capaz de garantir e tornar realidade esse slogan tão humano e cristão: nenhum trabalhador sem direitos. Mais adiante ele diz, pensando à frente, para depois dessa pandemia: quero que pensemos no projeto de desenvolvimento humano integral que ansiamos, focado no protagonismo dos povos em toda a sua diversidade e no acesso universal aos 3 T's que vocês defendem: terra e comida, teto e trabalho. E mais adiante, crítica à situação atual, à economia atual: nossa civilização tão competitiva e individualista, com suas taxas frenéticas de produção e consumo, seus luxos excessivos e lucros desmedidos para poucos, precisa mudar, se repensar, se regenerar. E a respeito das medidas tomadas pela Igreja Católica aqui no Brasil para o acolhimento das populações mais vulneráveis?
Você acha que elas têm sido efetivas? Acha que algo a mais poderia ser feito pelas dioceses? Tem havido tomadas de posição da Igreja Católica no Brasil, particularmente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos, em relação ao momento atual, posições fortes e firmes. Ao mesmo tempo, em relação aos mais vulneráveis, aos pobres, aos extremamente pobres, tem havido esforços para fazer chegar a essas pessoas os alimentos necessários para atender. Claro que ainda muito pode ser feito pela Igreja Católica para enfrentar essa situação, mas tem havido atitudes e esforços para chegar aos mais pobres, chegar aos mais vulneráveis, e cobrança no sentido de que o governo atenda às necessidades dos mais vulneráveis, dos mais pobres. Enquanto isso, Ivo, o mercado da fé não para nem em período de pandemia. A Justiça do Rio de Janeiro teve de determinar que a igreja do pastor Silas Malafaia não abrisse as portas para evitar a propagação do vírus. Dava para esperar outra coisa desse pessoal, Ivo? O problema dessas igrejas neopentecostais, e não são todas elas, mas algumas, é que se tornaram, como está colocado na pergunta, verdadeiros mercados da fé. Isto é, mais preocupados em receber os recursos dos fiéis do que em realizar sua tarefa, sua missão religiosa propriamente dita. Então, essa ideia de que pode-se realizar os cultos, isto é, passar por cima da diretriz do isolamento para evitar o contágio, é atender meramente aos seus interesses financeiros e não aos interesses dos fiéis. Mas há outras igrejas evangélicas e há mesmo em outras igrejas neopentecostais que têm uma preocupação mais propriamente evangélica de realizar sua missão religiosa. Ivo, apesar da realização no final do ano passado do Sínodo da Amazônia, um debate promovido pela Igreja Católica a respeito da preservação da floresta e liderado pelo Papa Francisco lá no Vaticano, o cenário de destruição na região não foi adulterado. Os alertas de desmatamento na floresta amazônica bateram recorde histórico para o primeiro trimestre de 2020, se comparado ao mesmo período dos últimos 4 anos, quando começou a série de monitoramento do sistema DETER, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Em relação ao ano passado, houve um aumento de 51,45% da área desmatada. Como você observa este cenário? Este governo é um governo de destruição, né? Eu não esqueço de uma afirmação feita pelo presidente Bolsonaro em março do ano passado, quando ele estava visitando os Estados Unidos, em que ele disse mais ou menos isso: o Brasil tem muita coisa para ser destruída antes de construir alguma coisa. Quer dizer, o presidente no início de governo diz que precisa primeiro destruir muitas coisas antes de construir, quer dizer que a intenção dele não é muito construtiva. E nós vimos isso na situação da Amazônia no ano passado, onde entre julho e setembro houve uma série de queimadas na Amazônia que foram denunciadas no mundo inteiro, inclusive porque se preparava nessa ocasião o Sínodo da Amazônia. Então se permitiu tomar conhecimento dessas queimadas, denunciar as queimadas, enquanto que ele dizia que eram ONGs que estavam fazendo isso, enfim, sempre lançando falsas informações, fake news, para cobrir os seus erros, que para ele não são erros. Quer dizer, ele acha que a Amazônia realmente deve ser desmatada para atender às necessidades da mineração, atender às necessidades do agronegócio, a plantação e assim por diante. Então, se depender deste governo, vamos continuar na destruição. Porém, há uma tomada de consciência que aumentou durante essa pandemia, inclusive porque essa pandemia nos fez tomar consciência de que, em parte,
ou talvez principalmente, esse desenvolvimento desses vírus vem do desmatamento, que retira o hábitat natural de muitos animais. Por outro lado, a caça de animais selvagens, que são onde se vende esses animais em mercados, às vezes clandestinos, às vezes abertos, e onde essa convivência de animais selvagens com animais domésticos, com as pessoas, é que vai possibilitar, eu não sei explicar tecnicamente, mas sei explicar a ideia, que a destruição ambiental, particularmente o desmatamento, favorece, então, o aparecimento desses vírus, dessas epidemias de tempos em tempos. Eu acabo de ouvir uma entrevista dada por Ricardo Abramovay, que é um especialista na questão da Amazônia, especialista na questão das mudanças climáticas, que mostra isso, a relação entre o desmatamento e o surgimento constante de epidemias, de vírus novos e assim por diante. Então, nós temos de aproveitar essa tomada de consciência que a pandemia está permitindo a nós para brigar, para lutar pelo desmatamento zero, a interrupção do desmatamento no mundo, para que a gente possa interromper essa série de epidemias. Isso é um esforço que nós temos de fazer. Para finalizar, Ivo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o aspecto humano dessa pandemia. Esse isolamento social tem provocado uma série de prejuízos às relações humanas. O aprendizado de crianças e adolescentes este ano está absolutamente comprometido. Há pessoas perdendo o emprego e a autonomia diante da impossibilidade, muitas vezes, de manter sua subsistência. Como você acredita que a sociedade vai sair dessa Covid-19? Nós poderemos ter um outro modelo de sociedade depois que essa crise passar? Como a sociedade vai sair dessa situação? Haverá algum outro modelo de sociedade? É possível enfrentar essa pandemia e as dificuldades criadas por ela, e vários países estão fazendo isso, injetando recursos, muitos recursos, para atender as necessidades dos mais vulneráveis, mas também para atender as necessidades do emprego, isto é, garantir micro, pequenas e médias empresas, garantir os salários. Tem lugares que o governo está assumindo o pagamento dos salários dos trabalhadores durante 3 a 6 meses para que não haja perda de emprego. Então, é possível enfrentar essa situação se passa por cima da ideia de que o Estado não pode intervir na economia. E isso está sendo feito em países, até há pouco, neoliberais completos, né? E que decidiram passar por cima dessa ideia que, diante dessa crise, dessa pandemia, se torna inteiramente ultrapassada. É mais que necessário investir recursos públicos e depois se verá como resolver a situação da economia. No momento, o momento exige investimento e recursos. Isso é a opinião de economistas que já eram social-democratas, keynesianos, mas atualmente opinião também de economistas que até há pouco eram neoliberais. E neste momento assumem que tem que ser feito investimento de recursos, especialmente na saúde, especialmente no emprego, garantia das empresas e assim por diante. O que nós temos visto no Brasil, que o governo está fazendo, que é essa política do Paulo Guedes, é que imediatamente liberaram recursos, grande quantidade de recursos para bancos, 1 trilhão e 200 bilhões nos primeiros dias de março, para bancos e atividades financeiras, e com muita dificuldade fazendo chegar recursos, essa renda cidadã, aos cidadãos necessitados, às famílias necessitadas, criando dificuldades, criando bloqueios e assim por diante. Ora, nós temos recursos suficientes, e várias vezes já foi demonstrado isso, o que o Brasil gasta em termos de pagamento de juros da dívida pública, isso podia ser suspenso para
atender às necessidades de saúde, o que o Brasil gasta com a sonegação de impostos por parte de grandes empresas, que o governo sabe perfeitamente quais são e que estão devendo cobrar esses recursos, que é em torno de 500 bilhões por ano que o Brasil deixa de recolher, assim como incentivos fiscais para grandes empresas, que também o Brasil deixa de utilizar para o conjunto da sociedade 400 bilhões. Somando os gastos com juros da dívida pública, os recursos que não são recolhidos com a sonegação e os gastos com incentivos fiscais, se soma entre 1 trilhão e 200 bilhões ou 300 bilhões por ano, que podem ser utilizados nesse momento, se o governo quisesse, para atender às necessidades, tanto de saúde, como de emprego, como da economia. É claro, uma coisa que está ficando clara nessa crise atual, nessa pandemia, é que os serviços públicos são absolutamente necessários, particularmente este de saúde. Então, com isso se pode superar a ideia falsa de que privado é bom e público é ruim. Fica claro a importância do serviço público, a importância do serviço público universal para todos, e não focalizado apenas nos mais pobres, nos mais necessitados, para toda a sociedade. Então, é possível ir em direção a outra sociedade se seguirmos as ideias que estão brotando neste momento, de que devemos gastar os recursos a favor da sociedade, devemos ter serviços públicos bem fornidos, bem alimentados com os recursos públicos, que são os recursos dados pela população através dos impostos, através do seu trabalho e do seu consumo. É possível construir outro tipo de sociedade. Agora, o que nós vemos, né, nas afirmações de vários especialistas consultados pela mídia, pela grande mídia? Especialistas escolhidos por eles, naturalmente, dizem agora sim, vamos dar recursos para enfrentar esse momento, mas depois que passar a pandemia, devemos voltar ao ajuste fiscal, à austeridade fiscal, que penaliza quem? A austeridade fiscal penaliza justamente a maioria mais pobre da sociedade, a maioria trabalhadora, e só permite auferir lucros para os mais ricos, para o topo da sociedade, especialmente para o capital financeiro, bancos e rentistas. Então, é possível construir outro tipo de sociedade a partir dos elementos que estão aparecendo nessa crise, mas vai ser preciso batalhar muito para enfrentar as ideias neoliberais que continuam por baixo, continuam subliminarmente presentes, mesmo quando se diz que deve-se usar os recursos agora, mas depois tem que voltar à austeridade fiscal. Fica claro nessa crise também que algo que o Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia de 2001, tem mostrado que o crescimento da riqueza e da renda nos últimos 30 anos, por exemplo, nos Estados Unidos, foi para o 1% mais rico. A grande maioria da sociedade não auferiu aumento de renda ou de riqueza nesse período. Os salários ficaram estagnados, enquanto que os mais ricos ficaram ainda mais ricos do que antes. Essa é a consequência dessa política econômica neoliberal que nós temos de superar definitivamente. Ivo Lesbopan, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma boa semana e um abraço. Muito obrigado ao convite do programa Faixa Livre. Muito obrigado aos ouvintes do Faixa Livre. Boa semana para vocês também. Conversamos com o Ivo Lesbopan. Ele é sociólogo, presidente do Instituto de Estudos da Religião e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com a edição desta terça-feira do programa Faixa Livre, e eu agora cumprimento o economista e ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira, bom dia. Bom dia, prazer estar aqui de novo. Muito obrigado, Paulo, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Paulo, é muito claro que os liberais do governo Bolsonaro estão usando a pandemia do novo coronavírus para favorecer ainda mais banqueiros e os detentores do grande capital em detrimento da maioria da nossa população. Essa PEC do orçamento de guerra, por exemplo, onde o Banco Central é autorizado a adquirir papéis podres no mercado, é criminosa. Como você classifica as medidas do governo até aqui, especialmente essa proposta de emenda constitucional para minimizar os efeitos do novo coronavírus? É uma questão muito importante e, ao mesmo tempo, bastante difícil, porque a ação do governo na crise, a ação do Banco Central em particular, não se notabiliza pela transparência. É verdade que, numa crise como essa, é muito importante que o governo e o Banco Central atuem de maneira estabilizadora. Mas é importante não perder de vista o aspecto distributivo, ou melhor dizer, o aspecto concentrador que essa intervenção pode ter e provavelmente terá. Há um problema no Brasil, conhecido de todos nós já há muito tempo, que é a falta de independência do Banco Central em relação ao sistema financeiro privado. O Banco Central costuma ser comandado por executivos que vêm do setor financeiro privado e voltam para ele. Então, no governo Temer, por exemplo, era o William Goldfein, que veio do Itaú, aquela figura limitada e paquidérmica que demorou tanto a reagir aos desafios daquela época. Agora é o Roberto Campos Neto, que preside o Banco Central depois de ter sido um executivo por muito tempo do Banco Santander. Como o William, espera-se que o Roberto Campos volte para o sistema financeiro privado. Então, executivos como esses, que comandam o Banco Central, nem sempre atuam de acordo com o interesse público, atuam de acordo com o interesse percebido como público, mas muito influenciado pela sua condição de executivos, de ex-executivos privados do sistema financeiro, com destino provavelmente nesse sistema financeiro, entende? Então, na realidade, nós temos aí uma porta giratória que faz com que, particularmente em momentos de crise como este que nós estamos vivendo, a atuação do Banco Central possa ser muito distorcida pela captura da autoridade monetária pública por interesses privados. Aí nós temos que investigar bem o que o Banco Central fará, separar o trigo do joio, o joio do trigo, e verificar até que ponto são legítimas e até que ponto são questionáveis as medidas adotadas nesta crise pela autoridade monetária brasileira. Paulo, outra medida irresponsável do governo federal foi essa medida provisória 960, que permite o corte de salários ou a suspensão dos contratos de trabalho por parte dos empregadores em até 3 meses. O Supremo Tribunal Federal ainda tentou amenizar o estrago, exigindo que os sindicatos fossem comunicados a respeito dos acordos. Explica aqui para os nossos ouvintes, por favor, quais os efeitos maléficos para a nossa economia de uma iniciativa como essa do Palácio do Planalto. Essas medidas que você menciona e muitas outras que vão ser tomadas, já foram tomadas, elas se caracterizam por transferir o ônus da crise para o elo mais fraco da cadeia, que é o assalariado. O assalariado é penalizado para permitir que as empresas possam sobreviver. Eu entendo que as empresas estão numa situação muito difícil com essa crise, com a parada da economia, com a parada das atividades. Mas o papel do Estado é evitar que a carga recaia sobretudo nos assalariados, não só por questão de justiça social, mas também porque os assalariados são aqueles que têm maior propensão a gastar. Então, qualquer renda que você injete na economia para compensar os efeitos dos cortes promovidos durante a crise será gasta imediatamente se ela for parar na mão daqueles que têm urgências. Então, tanto do ponto de vista distributivo como do ponto de vista da sustentação da demanda, medidas que cortam salários, reduzem o poder de compra dos assalariados, não são positivas, podem até ser contraproducentes. Agora, Paulo, o Congresso deve concluir ainda essa semana a votação do projeto de auxílio bilionário a estados e municípios em crise financeira por conta da pandemia, o que gerou uma nova queda de braço entre o Executivo e o Legislativo. O Bolsonaro não parece nem um pouco interessado em oferecer socorro a seus desafetos governadores. Você acha que o dispêndio do governo federal virá no montante suficiente das necessidades dos entes federados? É inteiramente normal e de se esperar que numa situação como essa, a União socorra estados e municípios, porque
porque os estados e municípios vão sofrer uma queda abrupta de receita fiscal, não tem o mesmo acesso a crédito, não tem possibilidade de emissão monetária como tem a União, a não ser de forma muito limitada e até irregular. Então é normal que a União ajude os estados e municípios. Qual é o problema no Brasil hoje? É que há um conflito entre entes federados, entre a União de um lado e muitos estados do outro. Não só os do Nordeste, que estão na oposição ao governo federal desde o início, mas também estados do Sul e Sudeste, inclusive de governadores que se elegeram na onda bolsonarista, né? Ou antipetista, como o Witzel no Rio de Janeiro, o Zema em Minas Gerais, o Dória em São Paulo. Então você tem uma situação muito delicada. Você tem estados que já estavam em situação pré-falimentar ou falimentar, Minas e Rio, por exemplo, antes da crise, e um conflito político muito sério entre a União, o governo federal, e muitos governos estaduais. Os governos estaduais estão caminhando melhor no enfrentamento da crise de forma mais responsável, e o governo federal está tumultuando a reação dos estados. Então não se pode esperar que flua com naturalidade a parte financeira, porque a parte financeira vai ser afetada, vai ser contaminada pelos problemas políticos que estamos vivendo entre União e estados. Quem pouco tem dado as caras em Brasília é o ministro da Economia, Paulo Guedes. São raras as ocasiões em que ele marca presença nas entrevistas coletivas. Você não acha que ele está ausente demais em um momento de tanta importância para a economia do país? Paulo Guedes nunca esperou que tivesse que fazer o papel que está sendo levado a fazer, um papel hiper-keynesiano, ele que é um economista ortodoxo da Escola de Chicago, né? Então ele não está talhado para enfrentar o desafio, no meu entender. Ele está lidando com muita dificuldade desde o início com os desafios da crise, demora muito a adaptar o seu discurso, as suas medidas a uma realidade totalmente diferente daquela que ele esperava enfrentar em 2020 e mostra que, em suma, não está à altura do desafio, e a sua ausência de muitos eventos públicos, de muitas entrevistas coletivas, talvez seja um sintoma dessa falta de capacidade, de preparo para enfrentar uma crise dessa ordem de magnitude e desta natureza. Paulo, o Banco Mundial divulgou no último domingo um relatório a respeito do desempenho das economias na América Latina e no Caribe para os próximos anos. Para o Brasil, a previsão é de retração de 5% do Produto Interno Bruto em 2020, índice pior que o esperado para os países da região, que deve ser de queda de 4,6%, excluindo a Venezuela, que não entrou no cálculo. Em 2021 e 2022, o Banco Mundial estima uma alta do PIB brasileiro em 1,5% e 2,3%, respectivamente. Essa previsão é factível ou você vê um cenário de recessão ainda mais profundo? As naturais dificuldades que os economistas sempre têm de prever o futuro, de quantificá-lo em projeções, são mais ainda acentuadas nesses momentos de crise profunda, de grande incerteza, de choques. Então esses números são muito tentativos, particularmente os números que se referem a 2021 e 2022. Está se formando um certo consenso em torno de uma queda da ordem de 5%. Outras projeções já saíram nessa mesma direção para o Brasil. Será provavelmente o maior declínio do PIB em um ano que nós já tivemos na série histórica disponível da economia brasileira, e pega a economia já muito abaixo do seu potencial, nunca tendo se recuperado da crise anterior. Então nós temos aí um quadro lastimável de uma economia que vai ampliar ainda mais o seu atraso, a sua queda de produção, e esses números, não sei se o Banco Mundial chegou a prever dados de desemprego, mas é muito provável que o desemprego aberto e o subemprego aumentem também gravemente na América Latina de modo geral e no Brasil de forma particular. Agora, o formato da recuperação pós-crise em 2021, 2022, esse é altamente incerto, né? É possível que, se nós atravessarmos a crise com, não digo nós, Brasil, porque muito pouco se espera do atual governo, né? Que é um governo despreparado ao extremo, mas os países que puderem se organizar melhor para enfrentar a crise podem ter uma recuperação relativamente rápida em 2021, se a pandemia for dominada. O Brasil, infelizmente, não está nesse grupo porque tem a infelicidade de ter um governo espantosamente despreparado. Eu digo governo como um todo, com poucas exceções,
o presidente e a sua equipe se mostram realmente muito abaixo do necessário para enfrentar um desafio dessa ordem de magnitude. Agora, Paulo, o Brasil pode recorrer nesse momento ao novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco dos BRICS, do qual você foi vice-presidente? Há previsão de alguma medida de auxílio emergencial nesse sentido? Sim, o Brasil pode perfeitamente recorrer ao Banco dos BRICS, ao novo Banco de Desenvolvimento. Inclusive, o banco já fez uma operação ligada à crise do coronavírus, fez um empréstimo significativo em condições atraentes para as 3 províncias chinesas mais afetadas. As 3 províncias chinesas mais afetadas conseguiram obter recursos junto ao banco, numa operação feita há pouco tempo, e o banco declarou, o novo Banco de Desenvolvimento declarou que os outros 4 países membros, inclusive, obviamente, o Brasil, podem apresentar propostas ligadas ao combate à crise do coronavírus, de tamanho semelhante ou até superior. Então, o importante aí é que o Brasil se organize, o governo federal, os governos estaduais, para apresentar projetos viáveis que possam ser apresentados como projetos ligados ao combate à crise, porque eles serão rapidamente aprovados pela diretoria, eu acredito, diretoria do novo Banco de Desenvolvimento, e poderão ajudar o Brasil a financiar os esforços com empréstimos de longo prazo em condições de juros favoráveis. E quanto ao Banco dos BRICS, eu acrescentaria também o seguinte, que o banco tem recursos disponíveis para emprestar, mas o Brasil tem obtido poucos recursos, poucos empréstimos do banco por problemas do lado do Brasil, crise política, desorganização, despreparo do governo. Então, muito depende da nossa capacidade, da capacidade brasileira, não só do governo federal, mas também dos governos infranacionais ou outros setores da economia, de apresentarem projetos que se enquadrem no mandato do banco e que possam ser apreciados rapidamente pela diretoria do banco. Paulo, quais as medidas econômicas que você avalia como necessárias tanto para oferecer auxílio às pessoas mais vulneráveis que estão impossibilitadas de trabalhar, como para que as empresas não fechem as portas? O que o Estado precisaria fazer para manter a atividade econômica no país? Realmente é importante que o Estado faça o possível e o impossível para sustentar o nível de atividade, porque a economia sofreu 3 grandes choques ao mesmo tempo. Um choque de demanda externa, um choque de oferta e um choque de demanda interna. E esses choques estão em curso, a economia está sofrendo fortemente. As medidas tomadas para conter a propagação do vírus paralisaram grande parte da atividade econômica, como sabemos, e cabe ao Estado, sim, injetar recursos. O melhor a fazer é injetar recursos colocando-os nas mãos dos mais necessitados, não só por motivos de justiça social e distributivos, mas também para fazer com que o recurso chegue na ponta de quem vai gastar imediatamente, contribuindo para sustentar a demanda. Se você, por exemplo, transfere recursos para ricos, a chance de que isso seja retido e não venha a se realizar na forma de gasto é maior. Se você injeta recursos do Banco Central, por exemplo, na mão dos bancos, sem dar diretrizes claras e obrigações para esses bancos no uso desses recursos, o que pode acontecer, e já vem ocorrendo, que eu saiba, é simplesmente o empossamento desses recursos no sistema bancário, não se transformando em crédito para a economia. Vou dar um exemplo. Se você baixa, como o Banco Central baixou, os depósitos compulsórios dos bancos, sem atuar de forma mais decidida, mais firme, para induzir os bancos a emprestarem, o que vai acontecer? Os bancos recebem os recursos antes depositados compulsoriamente no Banco Central, compram títulos públicos em mercado e não ampliam o crédito. O resultado final dessa brincadeira é que cai um passivo do Banco Central que é relativamente mais barato e aumenta um passivo do Tesouro, títulos em mercado, um pouco mais caro. Então muda a composição da dívida pública para pior, com o encarecimento do custo médio da dívida e o crédito não aumenta. Os bancos são os beneficiários únicos de uma operação desse tipo, se o raciocínio que eu fiz é correto. Então, o mais importante é você ter em mente o aspecto distributivo e, ao mesmo tempo, a eficácia das medidas de estabilização em termos de aumento da demanda efetiva no momento que a economia ameaça cair numa depressão. Agora, como se não bastassem os problemas provocados pela pandemia, o ministro da Educação, o Abraham Weintraub, ainda fez o favor de causar uma crise diplomática com o nosso principal parceiro comercial, a China. Além disso, os chineses são os maiores fabricantes de insumos e equipamentos médicos para o combate ao coronavírus.
Qual é o objetivo da ala ideológica do governo Bolsonaro com esse tipo de atitude, Paulo? Você acha que isso pode provocar prejuízos para o país? Não tenho dúvida de que esse tipo de declaração do ministro da Educação, de um dos filhos do presidente, que voltou a fazer também a mesma coisa, são prejudiciais ao interesse do país, porque é um ataque gratuito a um parceiro comercial importante, como você disse, e também é um país que pode nos ajudar muito no suprimento de insumos e equipamentos para enfrentar essa crise do novo coronavírus. Agora, qual o objetivo? Aí você me pega, porque é tão absurdo que eu não consigo... Às vezes eu consigo construir uma lógica por trás das barbaridades do governo Bolsonaro, um método por trás da loucura, para citar o Hamlet, mas dessa vez não, nesse caso da China não, né? Porque não faz o menor sentido, chega a ser loucura, chega a ser ridículo comprar briga gratuitamente com a China num momento como esse. No momento em que nós estamos, nós não precisamos de brigar com ninguém, muito menos com um país da importância da China que pode nos ajudar materialmente no enfrentamento dessa crise da pandemia. Paulo, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, tem atuado diretamente no debate a respeito dos gastos necessários pelo Estado para minimizar os efeitos da crise. Ele atuou para ampliar o auxílio emergencial aos trabalhadores por 3 meses para R$ 600, acolhendo uma proposta da oposição, já que, inicialmente, pela intenção do Palácio do Planalto, seriam destinados apenas R$ 200. O deputado vem negociando também esse plano de ajuda aos estados e municípios, onde ainda existe uma indefinição. Além disso, ele é crítico contumaz das posturas do presidente Bolsonaro. Como você analisa a atuação do Rodrigo Maia nesse momento de crise? O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já vinha se destacando, mesmo antes da crise do novo coronavírus, por atuar, não digo independentemente, mas com autonomia em relação ao governo, inclusive na área econômica. Às vezes ele ajudava o governo, o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, às vezes não, atuava em faixa própria. O Rodrigo Maia é um político típico da direita tradicional brasileira. Essa direita tradicional está inquieta com o despreparo do governo Bolsonaro, do presidente da República, até mesmo da área econômica do governo, da falta de articulação política e tende, portanto, a se substituir. Foi interessante o movimento que fizeram na questão da renda básica emergencial. Veio da área econômica do governo uma proposta michuruca, endossada pelo presidente inicialmente, de R$ 200 apenas, e graças às articulações, às propostas da oposição de esquerda e à disposição do Rodrigo Maia de acolher, esse valor acabou sendo triplicado e chegou a R$ 600. Então é uma ação que às vezes se mostra positiva, se mostra construtiva, porque bem ou mal o Rodrigo Maia não é um aloprado. E infelizmente o governo Bolsonaro está cheio de aloprados ou de radicais em várias áreas, inclusive nas áreas cruciais do governo, como a área econômica, onde as atitudes da equipe econômica e do próprio ministro, infelizmente, se caracterizam frequentemente por um certo destempero, por uma certa falta de noção, por um radicalismo desmesurado que acaba prejudicando a própria viabilidade das propostas que eles tentam defender. Então, acho que a atuação do Rodrigo Maia é um elemento de algo que está mais amplo, que está se caracterizando, que é a tentativa da direita tradicional, através do Congresso, da Justiça, de alguns governadores, de fazer uma espécie de intervenção branca no governo e, se possível, transformar o Bolsonaro numa espécie de rainha da Inglaterra, uma rainha da Inglaterra louca, mas semelhante à rainha da Inglaterra no sentido de que reinaria sem governar efetivamente, sofreria uma espécie de impeachment branco. Eu acho que essa solução que Rodrigo Maia e outros aparentemente estão tentando não vai vingar, porque o Bolsonaro se adapta mal ao papel de rainha da Inglaterra. O louco não é manso, como eu disse num artigo publicado recentemente, e ele tentará, como está tentando, tumultuar o tempo todo, dia sim, dia não, apronta uma confusão, faz um escândalo, ameaça tomar uma medida destemperada. Então nós vamos aos trancos e barrancos, e é bem possível que esse cenário de tentativa de intervenção branca acabe desembocando numa derrubada do presidente Bolsonaro, que não chegaria ao final do seu mandato.
Veremos. Em política é mais difícil de fazer previsões ainda do que em economia, mas alguns cenários pelo menos a gente pode construir. Agora, Paulo, por que o Estado brasileiro resiste tanto à emissão de moeda? Diversos economistas liberais mundo afora já colocaram a possibilidade e a necessidade de medidas enérgicas como essa para a contenção dos efeitos da crise provocada pela Covid-19. Por que aqui no Brasil essa possibilidade sequer foi cogitada pelo governo? Eu não diria que o Estado resiste tanto assim à emissão de moeda. Vai haver aqui no Brasil também uma forte emissão de moeda. Até o Henrique Meirelles deu declarações apoiando esse tipo de medida. Na crise, todos os economistas, até os mais ortodoxos, acabam favorecendo medidas como ampliação do gasto, do déficit, da dívida e a emissão monetária pura e simples, porque abre-se espaço para isso. A possibilidade de emitir moeda se torna ainda mais flexível do que já era a realidade, né? Então existe isso aí. A grande vantagem de fazer face às emergências da crise com emissão de moeda é que você gera um passivo não monetário, um passivo monetário não remunerado, portanto não aumenta a dívida pública stricto sensu, né? Então essa possibilidade está sim sendo cogitada pelo governo e eu creio que será um elemento indispensável na reação da crise. Eu espero apenas que a emissão monetária se faça por canais apropriados e não acabe gerando apenas empossamento de liquidez e melhores resultados para os bancos sem benefício para a economia, como eu disse há pouco num comentário anterior. Para encerrar, Paulo, como você acredita que deva ficar o cenário geopolítico após essa emergência de saúde? Há quem diga que a China possa ultrapassar os Estados Unidos como superpotência após a superação da pandemia. É sempre difícil fazer previsões no campo da geopolítica, porque geopolítica é necessariamente longo prazo. O leste da Ásia e a China, em particular, já vinham crescendo antes da crise. Já havia um deslocamento do eixo do poder econômico e até político cada vez mais na direção da China, em detrimento das potências tradicionais dos dois lados do Atlântico Norte, Estados Unidos à frente, né? Isso já vinha ocorrendo. O que aconteceu, no meu entender, foi que neste início do século XXI, as potências do Atlântico Norte sofreram vários choques que aceleraram o processo de perda de importância relativa dos europeus e americanos. Eu me refiro à crise financeira que começou nos sistemas financeiros americano e europeu, de 2008 a 2010, a crise do euro, depois a ascensão de lideranças políticas primitivas, retrógradas, como Trump e outros nos países europeus, e agora a crise do coronavírus, que começou na China, mas tudo indica que o tempo está passando e as indicações são de que a China enfrentou o desafio com mais competência, com mais determinação do que Estados Unidos e alguns países europeus. Americanos e muitos europeus estão com muita dificuldade de fazer face à crise, mais dificuldade que os chineses, estão saindo mal em vários sentidos, por exemplo, não só no enfrentamento da crise propriamente dito, mas até na maneira como procedem. O Trump, ao fazer o que os alemães chamaram de pirataria, interrompendo suprimentos, avançando sobre suprimentos destinados a outros países em benefício dos americanos, America First, America First, America First, estão perdendo prestígio. E os chineses, ainda que carreguem o ônus político-diplomático de terem sido a origem, o local de origem do vírus, estão agindo de maneira mais construtiva, mais diplomática, mais cooperativa e ganhando espaço, inclusive em termos de soft power. Então, de novo, é difícil dizer, mas é muito provável que essa crise do coronavírus acelere mais o processo de formação de um polo dominante no leste da Ásia sob comando da China. Isso não significa que a China vai desbancar os americanos, os Estados Unidos rapidamente. Essas coisas acontecem lentamente, não acontecem da noite para o dia. Mas a tendência me parece clara e a crise do novo coronavírus acentuou essa tendência. Paulo Nogueira Batista Júnior, muito obrigado por conversar conosco no Faixa Livre aqui mais uma vez. Eu te desejo um bom dia de trabalho e um abraço. Eu que agradeço essa oportunidade, é sempre bom conversar com vocês um pouco, tentando ajudar a esclarecer esses problemas econômicos e financeiros que agora se tornam ainda mais difíceis de entender num momento de crise tão grave como o atual. Abraços!
Conversamos com Paulo Nogueira Batista Júnior, ele é economista e ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS. E agora eu vou passar a leitura dos recados de alguns ouvintes que eu estou devendo, confesso. A Ângela Macuco, via Facebook, na matéria sobre a entrevista do Gilberto Maringoni, ela diz o seguinte: o Bolsonaro não estaria esticando a corda ao máximo a fim de ser afastado e, como vítima, começar a campanha para 2022? Olha, Ângela, eu sinceramente não acredito nessa hipótese, até porque dependendo do tipo de afastamento do Bolsonaro, ele ficaria inviabilizado para 2022, inelegível. Então eu realmente não acredito nessa tentativa de vitimismo aí do Bolsonaro. Mas o que eu acredito é que ele de fato esteja tentando provocar o caos, mas justamente não para se colocar como vítima, mas para admitir a possibilidade de instalação de um estado de sítio e colocar nas ruas as Forças Armadas para, de alguma forma, tentar fechar o regime, provocar uma nova ditadura no país. Na verdade, a gente tem que falar a verdade. Esse foi sempre o sonho do ex-capitão do Exército. Em diversas ocasiões, ele cansou de exaltar generais e torturadores da época da ditadura. Um exemplo disso é o coronel Brilhante Ustra, que foi exaltado no dia da sessão de votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Bolsonaro tem claramente a intenção de promover uma nova ditadura no país. Me parece isso muito claro, Ângela. Obrigado aí pelo seu recado. Já o Silveira Dari, é um nome diferente aí pelo Facebook, ele diz o seguinte: a respeito do Lula: poxa, o cara está com mais de 70 anos, perseguido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo Judiciário, pela mídia, e o estrupício, ao invés de se preocupar em atacar a direita, a burguesia e os fascistas fica exigindo a atitude do velhinho. Ah, vá se catar. Se não tem capacidade para ser liderança, não cobra de quem já foi e já cumpriu o papel histórico que lhe cabia. Olha, Silveira, ninguém nega aqui toda a importância do presidente Lula para a militância aí, durante esses mais de 40 anos em que ele está à frente, especialmente desde lá o início do Sindicato dos Metalúrgicos, lá em São Bernardo do Campo, até a sua chegada à presidência da República. Ninguém nega a sua importância na militância do país. A questão é a seguinte: ele, depois que saiu da prisão, ele se colocou como principal figura da esquerda, ele se posicionou a esse respeito, disse que viajaria por todo o país para buscar mostrar todo o interesse político na sua condenação. Ele tem se colocado como figura principal desse campo progressista. E é algo que lhe diz respeito de fato, é algo que ele pode exercer por conta de toda a sua importância. A questão é que ele anda desaparecido. Ninguém sabe onde anda o Lula. Lula não se pronuncia, não aparece em nenhum veículo de comunicação, não se coloca a respeito das questões candentes do Brasil atualmente. É isso que se coloca. A nossa crítica, no caso a ausência do Lula, é justamente essa. É justamente a falta de posicionamento a respeito de tudo que tem acontecido. A gente está vivendo um período de caos no país e a gente não vê da esquerda, especialmente aí do Lula, um posicionamento firme para contrastar com esse governo criminoso do Jair Bolsonaro. Essa é a nossa crítica, tá bom? Um abraço para você, Silveira. Enquanto isso, o Fábio Lemos, pelo Facebook, também a respeito do presidente Lula, ele diz o seguinte: a força chamada Lula, infelizmente, engana ainda alguns que são desavisados. Tá aí o Fábio Lemos concordando aí que o Lula, de fato, anda meio desaparecido, que o Lula não se posiciona, que o Lula precisa se apresentar mais ao país em um momento de tanta dificuldade. Obrigado aí, Fábio, pelo seu recado. Agora, a Márcia Schlesinger, não sei se eu acertei o seu nome, Márcia, ela, a respeito do comentário da Ângela sobre o Bolsonaro, ela responde o seguinte: partindo dele, tudo é possível. Como o Freixo falou, ontem ele é tosco, mas é cheio de estratégias. Isso aprendeu bem na sua passagem curta pelo Exército. Tá aí o recado da Márcia, em resposta à Ângela. O Roberto Mendonça, também pelo Facebook, critica aqui o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele e a turma dele querem dar autogolpe no povo brasileiro, fechando o Congresso e o STF. Governo fascista e esse presidente é um mau caráter. Tá aí o recado do Roberto Mendonça. Enquanto isso, lá no YouTube, a gente recebe 2 elogios aqui, ó. A Tauanda Tal diz o seguinte: amei divulgarem por aqui, a respeito do nosso conteúdo que a gente também publica lá por todas as redes sociais, inclusive pelo YouTube.
Obrigado aí, Tawanda. A gente tem tentado divulgar aí ao máximo o nosso trabalho por todos os meios possíveis para que vocês tenham acesso ao todo o material produzido pelo programa. O Alfredo Jorge Martins elogia também e diz o seguinte: melhor canal. Obrigado aí, Alfredo, pelo seu comentário. Lembrando mais uma vez a vocês, ouvintes, que as participações por telefone aqui no programa, infelizmente, estão inviabilizadas agora durante esse período da pandemia do novo coronavírus. Porque o programa ele é gravado no dia anterior à sua veiculação, o que impede que a gente consiga atender aos telefonemas no estúdio. A gente pede desculpas a vocês por conta disso e divulga aqui as modalidades de interação para vocês, que passam a ser apenas o nosso e-mail, que é o ouvinte@programafaixalivre.com.br, e as nossas páginas nas redes sociais, o Facebook, que é a Programa Faixa Livre, e no Twitter e no Instagram, o @PGM Faixa Livre. No YouTube, o nosso canal é o Faixa Livre. Pelo Facebook, o Fábio Antifascista Ecopessoal nos questiona da seguinte forma: nada entendo de economia. Então pergunto, o que o programa acha da proposta emergencial de emitir dinheiro? Olha, Fábio, nós temos conversado quase que diariamente com os nossos analistas de economia e eles são praticamente unânimes em relação à necessidade de se emitir moeda em um momento de crise tão complicado como esse. Inclusive, o Paulo Nogueira Batista Júnior acabou de falar conosco a respeito disso. A principal alegação dos economistas liberais é de que essa medida geraria inflação ao país por conta principalmente do aumento do consumo, o que não se sustenta. Aliás, foi curioso você ter tocado nesse tema, Fábio. Eu tive um diálogo pouco tempo atrás com o nosso titular aqui no Faixa Livre, o Paulo Passarinho, um economista de mão cheia, diga-se, justamente a respeito disso. Eu vou agora reproduzir exatamente as palavras dele para você, Fábio, para que, de alguma forma, você entenda a nossa posição a respeito do tema. O Paulo disse o seguinte: a emissão primária de moeda significa injetar liquidez na economia. Há outras maneiras de se fazer isso, ampliando-se a base monetária, a quantidade de moeda em circulação. A ideia do excesso de moeda gerar inflação é uma máxima liberal muito questionável. Tudo depende para onde for o dinheiro, ou, em uma linguagem técnica, como essa expansão monetária será direcionada em relação à oferta de bens e serviços na sociedade. No nosso caso, essa expansão irá sustentar a demanda dos trabalhadores sem renda e o financiamento de empresas com problemas de caixa imediatos. Ao contrário de inflação, a expansão terá o objetivo de sustentar o consumo e manter a produção, ainda que reduzida. A máxima monetarista dos liberais foi completamente derrubada pela realidade da crise de 2007 e 2008. A resposta dos Estados Unidos, primeiro, e depois dos europeus, foi uma formidável expansão monetária. 14 trilhões de dólares nos Estados Unidos e 2,8 trilhões de euros, através da compra de títulos do governo em poder dos bancos, que, além da mera emissão de moeda, é uma outra forma de aumentar a liquidez da economia, que é o aumento da quantidade de moeda em uma determinada economia. Tá aí, Fábio, essa é a opinião do nosso Paulo Passarinho a respeito desse tema. Eu espero que ele tenha, de alguma forma, solucionado a sua dúvida a respeito disso. Já o Carlos Luiz, pelo YouTube, nos faz um elogio. Ele diz o seguinte: o melhor programa de economia, política e que trata de temas importantes para a nossa sociedade do rádio brasileiro disparado. Tá aí o Carlos Luiz. Obrigado mais uma vez, Carlos, pelos seus elogios. Nós estamos aí nesse esforço para manter o programa no ar. Nós não podemos deixá-los sem a nossa opinião aqui no programa. Então, mais uma vez, eu agradeço a você, Carlos, pela sua mensagem. Por falar em Paulo Passarinho, na última semana, o nosso ouvinte histórico, o André, lá do Morro da Formiga,
ele pediu que o nosso apresentador titular emitisse uma opinião a respeito de um artigo do economista Paulo Gala, onde ele se coloca contrariamente à auditoria da dívida pública brasileira. Aliás, vocês podem encontrar essa publicação na página do próprio Paulo Gala sob o título "A auditoria da dívida pública não é boa ideia". André, o passarinho respondeu a essa sua dúvida e eu aqui reproduzo a sua resposta para que todos os nossos ouvintes tenham acesso e que de alguma forma possa também solucionar essa dúvida de todos. O Paulo diz o seguinte: esse depoimento do Paulo Gala é exemplar. Ele reduz o problema da dívida a uma questão técnica. Seu temor, parece, seria a segurança, objetivamente, da classe média brasileira que trabalhou a vida inteira e tem as suas poupanças em uma caderneta em fundos de pensão ou de previdência privada, e até mesmo um CDB, ou título de tesouro direto. Bem, uma auditoria é uma auditoria. Dela não deriva nenhuma necessária decisão. Esta, uma decisão ou conjunto de decisões, dependerá do entendimento e vontade preponderante no jogo político. Essa é apenas uma primeira questão. Há de se ponderar também sobre o universo dos poupadores que preocupam Gala. Ele lembra que a dívida pública de um país concentra toda a poupança líquida desse país e faz a defesa justa da dívida pública ser um pilar essencial de qualquer economia. Bem, sendo assim, poderia justificar a necessidade da auditoria a partir do que o próprio Gala parece se preocupar. 1. A auditoria é necessária para bem definir que o universo representado pela poupança da classe média é absolutamente minoritário dentre os credores da dívida pública. Os grandes credores são os bancos e suas reservas técnicas, seguradoras, grandes empresas multinacionais. 2. Sendo a dívida pública um instrumento essencial para o funcionamento adequado de qualquer economia, como foi possível, nos últimos 25 anos, esse instrumento ter sido sequestrado por interesses menores? Se as dívidas públicas são instrumentos essenciais ao desenvolvimento material, econômico e social das sociedades, como foi possível a sua utilização para outro fim? Para a finalidade de simplesmente garantir ganhos financeiros enormes para capitais parasitários. Capitais que, não se dirigindo às atividades produtivas, vão encontrar possibilidade de lucro garantido pelo Estado justamente através da dívida pública. Portanto, apenas mais uma razão para a absolutamente necessária auditoria. 3. Nos últimos 25 anos, sempre foi alimentada a ilusão de um equacionamento do problema da dívida pública através de um viés técnico, em geral, relacionado à ideia do alongamento do seu perfil de vencimentos, maiores prazos para o seu pagamento e a redução da taxa real de juros. Contudo, isso jamais foi alcançado. Continuou Paulo. Trata-se de um problema político. Sem a denúncia clara dos verdadeiros beneficiários do pilar da economia, a dívida pública não haverá condições políticas para derrotar aqueles que mandam no jogo econômico e político. Assim, a denúncia do total desvio de finalidade que nossa dívida pública vem sofrendo é essencial. E, nesse sentido, a bandeira da Auditoria Cidadã da Dívida é central. Assim termina a sua resposta o nosso Paulo Passarinho a respeito da dúvida do André, lá do Morro da Formiga.
André, eu espero que ele tenha de alguma forma sanado a sua dúvida em relação à questão da auditoria cidadã da dívida, que é defendida, inclusive, pela Maria Lúcia Fatorelli constantemente aqui no nosso programa Faixa Livre. Eu te dou o meu abraço aqui, André. Enquanto isso, o Célio, lá pelo nosso perfil no Instagram, ele pergunta se o programa não tem transmissão no YouTube. Ô Célio, nós todos os dias publicamos o conteúdo do Faixa Livre lá sim na nossa página no Facebook. A nossa página é Faixa Livre, o nosso canal. É só você acessar lá no YouTube e procurar pelo título Faixa Livre que você vai encontrar nossa página. Lá nós divulgamos todas as entrevistas e os editoriais diários aqui do Faixa Livre. Eu te mando um abraço, Célio. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos a mais um intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje e agora eu saúdo o Kleber Busato. Ele é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Kleber Busato, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band. Muito obrigado, Kleber, por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Kleber, uma situação que tem nos preocupado demais é a chegada desse novo coronavírus aos territórios indígenas. Na última quinta-feira, foi anunciada a morte de um adolescente de 15 anos da etnia Yanomami lá em Roraima. Apesar de esse ter sido o primeiro óbito registrado, as entidades de proteção aos povos originários têm apontado uma subnotificação dos casos. Como o CIMI avalia esse cenário da Covid-19 nas tribos? Qual é o principal desafio, na sua opinião, para os indígenas nessa pandemia? Historicamente, os povos indígenas foram vítimas do alastramento de vírus entre suas populações. Muitos povos, inclusive, sofreram processos de genocídio e extermínio devido a terem sido alcançados por diferentes vírus ao longo da história, em algumas situações de forma não intencional, mas noutras situações, inclusive, de forma intencionada, e, como disse, muitos desses povos, inclusive, deixaram de existir em função desse contexto dos vírus. Então, nós estamos muito preocupados nesse momento com o coronavírus, que já chegou em algumas terras indígenas, alguns povos, algumas comunidades já têm sido afetadas. Entendemos que existem desafios prementes, urgentes, né, dentre os quais podemos citar dois de forma bastante particular. Um deles é que os povos se mantenham em suas terras, né, mantenham um processo de isolamento e com condições, enfim, também do ponto de vista de assistência, de alimentação, enfim, em condições de enfrentar adequadamente esse vírus. Nós sabemos que há uma realidade muito diferente em diferentes povos no Brasil. Temos situações, inclusive, de povos, como, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, em que as comunidades não têm água disponível, né, para fazer
os processos de limpeza que são necessários para se manter afastado do vírus, e há situações em que, e aí um grande desafio de impedir que não indígenas ingressem nessas terras, né, e também o desafio de retirar, expulsar das terras indígenas aqueles invasores que estão nas terras explorando, ou seja, a questão dos madeireiros, dos garimpeiros, grileiros, né, e que são potenciais vetores do vírus para dentro dessas terras. Então são questões bastante graves, bastante urgentes e que nos deixam muito preocupados nesse momento. Kleber, o CIMI tem realizado algum trabalho no sentido de alertar aos indígenas sobre os perigos da doença? Sim, o CIMI tem enviado informações por meio de nossos agentes nas diferentes regiões do país, que, embora não estejam marcando presença nas comunidades, né, junto aos povos, nas suas terras, mas têm mantido contatos permanentes com as lideranças, com as comunidades, alertando sobre o alto risco, né, decorrente desse vírus, e alertando da importância dos povos se manterem o mais isolados possível, né, dos contatos, sem saírem, enfim, de suas aldeias nesse momento, e também para que possam fazer todos os esforços e organizativos possível para impedir o ingresso de pessoas que não tenham função essencial dentro de suas terras. Então, são várias iniciativas que temos adotado no sentido de alertar, de informar, de conscientizar, enfim, da melhor maneira possível, né, os diferentes povos com os quais a gente trabalha sobre a gravidade desse momento e desse vírus. E a FUNAI, Kleber, como ela tem atuado em meio à pandemia da Covid-19? O presidente Bolsonaro já se mostrou opositor tanto do trabalho da Fundação como da necessidade de isolamento social para conter o avanço da doença. A FUNAI tem levado informação correta aos povos originários sobre as medidas para evitar as infecções? Há um diálogo entre a FUNAI e as entidades da sociedade civil de proteção aos indígenas durante esse período de crise? Na nossa avaliação, a direção da FUNAI está totalmente instrumentalizada politicamente por interesses econômicos vinculados aos setores do agronegócio, da mineração, enfim, que são setores que atuam na perspectiva de impedir a efetivação dos direitos fundiários dos povos e também de promover a exploração ilegal das terras indígenas. No caso do Covid, isso se reflete e na nossa avaliação, a FUNAI tem sido muito omissa na sua relação com os povos e a questão da Covid-19. Nós temos, portanto, um desafio adicional, porque o principal órgão indigenista, nesse momento, não atua com eficiência, com tempestividade, para ser um aliado dos povos no enfrentamento desse novo vírus, e isso, por consequência, faz aumentar os desafios a serem enfrentados pelos povos. Kleber, como o CIMI avalia a estrutura de saúde para atender os casos do novo coronavírus em territórios indígenas? Há leitos de UTI disponíveis para atendimento dos casos mais graves, por exemplo? Não existe no Brasil estrutura adequada de atenção à saúde dos povos indígenas numa eventual disseminação do vírus, e isso se estende inclusive para as situações de leitos de UTIs. Por isso que na nossa avaliação é fundamental que os povos fiquem o mais possível isolados para que não haja o avanço do vírus nas suas comunidades. Do contrário, nós poderemos ter uma situação catastrófica
aqui no país envolvendo os povos indígenas e o vírus, o novo coronavírus. Infelizmente, o governo está muito, o governo Bolsonaro, enfim, com a sua posição negacionista do próprio presidente, enfim, tem dificultado essa relação. O órgão indigenista FUNAI não tem feito articulações, não tem canais de articulações, seja com as organizações indigenistas e nem mesmo com as organizações indígenas. Então, o risco de que aconteça uma catástrofe com uma mortandade muito elevada de indígenas em nosso país em decorrência da Covid, ele é muito alto e é iminente. Por isso, todos os esforços têm sido no sentido de tentar impedir que esse vírus alcance os povos indígenas, mas como já sabemos, algumas situações isso já tem acontecido e por isso também já alguns óbitos já se confirmaram. Agora, esse vírus não chegou sozinho às terras indígenas. Há informações de que os garimpeiros e madeireiros levaram essa infecção até as regiões mais afastadas. O CIMI confirma essa informação? Sim, há casos em que os vetores do contágio do coronavírus são os invasores das terras indígenas, de modo particular o caso do jovem Yanomami, que veio a óbito na semana passada. Tudo indica que o contágio se deu em função da exploração ilegal de minério por parte de garimpeiros no interior da terra indígena Yanomami. O risco é muito grande de que outros indígenas desse povo possam ser contaminados com o vírus em função da exploração por parte de garimpeiros naquela terra. Há informações, a própria Utucara, que é a organização dos Yanomami, tem denunciado sistematicamente a presença de milhares de garimpeiros no interior da terra indígena. Fala-se, inclusive, de aproximadamente 20 mil garimpeiros no interior da terra indígena Yanomami. Então, é um potencial muito grande de que esse conjunto de pessoas, porque para abastecer essa imensidade de pessoas, há um trânsito permanente de outras pessoas que fornecem equipamentos, que fornecem alimentação, que fornecem combustível para esses garimpeiros. Então, há um trânsito muito intenso de pessoas que entram e saem dessas localidades e, por isso, o risco de que o vírus chegue a essas comunidades por meio dessa prática ilegal da exploração das terras indígenas, ele é muito grande. Por isso também nós temos demandado, junto com as organizações indígenas, que é fundamental a expulsão, a desintrusão das terras indígenas, a retirada de dentro das terras indígenas desses agentes ilegais, dessa exploração ilegal. E para isso é fundamental que o Ministério da Justiça e os órgãos competentes, seja a Polícia Federal, agentes do IBAMA, com a ajuda de todas as forças, enfim, atuem de fato, deixem uma situação de omissão e atuem de fato para que esses invasores sejam de fato retirados de dentro das terras indígenas e seja impedida por meio de ações de fiscalização permanente que retornem para dentro dessas terras. Do contrário, o risco de um contágio mais amplo, mais generalizado, ele é muito grande e, por consequência, o risco de uma mortandade muito ampla, muito grande de indígenas, ela se faz presente com muita intensidade.
Kleber, não era hora do governo federal investir na ampliação da fiscalização desses invasores? O Fantástico da Rede Globo mostrou uma reportagem no último domingo sobre um aumento da atuação desses grileiros em áreas de proteção. Aliás, um deles se disse encorajado a invadir esses territórios por conta dos discursos do presidente Jair Bolsonaro. Houve de fato um aumento na atuação desses grupos na exploração ilegal das terras dos povos originários? O CIMI enxerga alguma saída neste cenário? Na última semana, nós do CIMI, juntamente com a Associação do Povo Caripuna e o Greenpeace, divulgamos uma nota pública denunciando a situação de invasão e grilagem na terra indígena Caripuna, no estado de Rondônia. Os próprios indígenas avistaram a poucos quilômetros da aldeia principal daquele povo a presença de não indígenas fazendo roçadas no interior da terra indígena, e essa situação não é uma situação isolada. Nós temos informações, o ano passado, em setembro de 2017, nós fizemos um levantamento preliminar e até aquele momento mais de 153 terras indígenas estavam com processos de invasão por parte de madeireiros, grileiros, garimpeiros, dentre outros. Um aumento de mais de 100% relativamente ao ano todo de 2018. Então, é fato que os discursos, os discursos do próprio presidente Bolsonaro, desde o período eleitoral e depois do mesmo ter assumido a presidência ao longo do ano 2019, ao longo desses meses também de 2020, tem servido sim como combustível para o incentivo, para incentivar as pessoas e grupos econômicos interessados na exploração ilegal das terras indígenas para a invasão de fato dos territórios, embora de forma ilegal e criminosa. Essa exploração e essa invasão, ela tem sido alimentada, tem sido incentivada com esses discursos e de fato tem acontecido, colocando em risco as populações indígenas que vivem no interior dessas terras, especialmente grupos indígenas que vivem em isolamento, mas com o advento do novo coronavírus, todos os povos, né, estão, mesmo aqueles que já mantêm contatos regulares com a sociedade brasileira, estão nesse momento correndo um risco muito grande. É fundamental que o governo adote as medidas necessárias, urgentes, estruturantes para impedir que novos invasores entrem nas terras indígenas e adote medidas estruturantes para retirar de dentro dessas terras aqueles invasores que já estão no interior delas, explorando-as. É fundamental que isso aconteça o mais rapidamente possível, para que, enfim, se iniba que o vírus alcance um maior número de indígenas, e essa é um pouco a expectativa e os esforços que estamos fazendo de denúncia, e por isso também espaços como esses na Rádio Band são fundamentais para que as pessoas da sociedade, enfim, possam também contribuir diretamente nesse processo, cobrando das autoridades federais, de modo particular do Ministério da Justiça, que se adotem as medidas necessárias nesse sentido. Kleber, diante deste cenário, o CIMI pensa em recorrer ao judiciário? Que medidas vocês devem tomar aí nos próximos dias para que essas invasões sejam minimizadas? Nós estamos em diálogo com organizações indígenas, com outras organizações indigenistas sobre essa temática. Esperamos que em breve possamos adotar de forma conjunta, coletiva, iniciativas, enfim, sejam elas do ponto de vista jurídico, político, de comunicação, que de alguma maneira contribuam para que medidas de controle mais efetivas sejam adotadas por parte do governo brasileiro. Então, acho que nesse momento o momento é de conversa.
Kleber Busato, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no programa. O Faixa Livre se coloca à disposição do CIMI para esse diálogo em relação aos povos indígenas em um momento tão importante para o país como esse da pandemia do novo coronavírus. Eu te desejo um bom dia e um abraço. Nós somos muito gratos a você, a toda a equipe do programa Faixa Livre, por esta oportunidade de diálogo, de conversa com a sociedade brasileira, e fazemos voto que todos que estejam ouvindo esse programa possam, de alguma maneira, contribuir diante desses desafios urgentes que estamos vivendo, no sentido de evitarmos e diminuirmos, enfim, o alcance das consequências, enfim, desse vírus junto aos povos indígenas no Brasil. Agradecemos e ficamos sempre à disposição para aquilo que nos for possível. Um grande abraço e um bom dia a todos. Conversamos aqui com Kleber Busato, ele é secretário adjunto do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, e vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa. Esperando vocês amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Um abraço a todos, até lá!